Gente, então boa noite. Boa noite, Ana. Eu acho que Samuel entrou aí. Daqui a pouco os outros vão entrar. Agradecer aí mais uma vez aí a presença de vocês. Para quem não vai poder assistir ao vivo, vamos dizer assim, pode assistir depois a gravação, né? Que eu vou colocar para vocês, tá? Então, começando aí nosso conteúdo de hoje, começar com essa foto aí, né? Que é a foto da nossa visita, né, Ana? Que foi no sábado passado, Isso, foi ótimo. lá no sítio do Baobá, lá, o Rodrigo, o seu Barbosa, que é o pai dele, nos receberam lá. A gente teve um momento bem agradável, né? Um sábado bem legal. Eu acho que foi. Eu me senti muito bem, eu acho que todo mundo se sentiu tudo, né, muito bem. A gente conseguiu ver lá, bacana lá, o cultivo de cacau, né? Diferentes variedades. Vimos lá o processamento e os produtos lá do Rodrigo. Então foi uma experiência bem interessante, né? A gente pôde também constatar ali algumas boas práticas, né? Vou aproveitar algumas fotos aqui ao longo da apresentação de hoje. E vamos ver se a gente faz uma próxima mais ou menos daqui a um mês, no final do mês de julho, né? Próximo aí ao final do curso, em Cachoeiras de Macacu, né? Quem vai gostar vai ser o Mário, que ele é de lá. Nós estamos em contato com uma produtora lá de orgânico, né? Que também tem uma produção semelhante aí, imagino eu, a do Rodrigo, do seu Barbosa. E a gente quer trazer para vocês também, né? Propiciar essa visita aí. Acho que foi bem legal. Bom, então hoje, nesse segundo encontro nosso, né? A gente vai tratar de falar um pouco do processo físico da ocorrência da erosão hídrica e os fatores que interferem na erosão hídrica, tá? Então a gente vai tentar detalhar um pouco mais. Nós iniciamos no encontro passado. E aí só um pedido, né? Se em algum momento vocês pararem de me escutar, vocês me avisem, porque provavelmente é o meu microfone que fechou, tá? Então, é um pedido que eu faço. Deixa eu abrir a janela aqui, apesar do frio. O barulho do mar, mas aqui também é para entrar um ar aqui em cima. Bom, então vamos lá. Então, a gente já falou um pouco, né? À direita aí tem a imagem dessa publicação. Eu já fiz a postagem desse material, inclusive aí dessa publicação lá no Moodle para vocês, tá? Assim que acabar aqui eu também vou colocar a gravação da aula, desse momento, desse encontro nosso aqui, né? Dessa troca, né? Vamos chamar de aula, não vamos chamar de troca. E a partir desse conteúdo, dessa publicação, trazer algumas informações. Então, é lógico que aqui, né, a gente não detalha tudo, tá, gente? Só os pontos principais e, logicamente, o que a gente espera é que vocês possam depois consultar esse material que a gente está disponibilizando para vocês fazerem a consulta. Também coloquei lá, de novo, 2 vídeos, um vídeo curtinho, de 2 minutos e pouco, mas o outro que é uma palestra mais longa, que vocês poderão, se desejarem ouvir, eu recomendo, né? A gente está colocando lá para vocês ouvirem, que é sobre a questão da agricultura, da questão da integração lavoura-pecuária, floresta, ou seja, tem uma série de informações lá para vocês, tá? Então, já está postado lá para vocês e acabando aqui eu vou salvar o vídeo no YouTube e vou colocar o link lá para vocês também. Bom, então a erosão hídrica, como a gente já comentou no encontro passado, ela é provocada pela ação da água da chuva, né? Faz parte do ecossistema, está relacionado ao escoamento, né? Com o escoamento superficial, que é uma das fases do ciclo hidrológico, e a forma e a intensidade da erosão hídrica vai depender de uma série de fatores que a gente vai começar a ver hoje, como chuvas, a topografia do terreno mais declivoso, menos declivoso, a cobertura vegetal, né, as práticas agrícolas. Então tudo isso acaba influenciando, né, o uso, o manejo da terra, tudo isso influencia na erosão.
tá? As características das chuvas também, né, determinam aí o potencial erosivo, tá? Nós vamos ver aí, que nós chamamos de erosividade, ou seja, a capacidade que a chuva tem em causar erosão, né? Então nós temos o termo erosividade para a chuva, erodibilidade para o solo, ou seja, a propensão que o solo tem em sofrer erosão. Então são dois termos parecidos, né? O início, mas um se refere à capacidade que a chuva tem em provocar erosão, que é a erosividade, e a erodibilidade, que é a propensão que um solo tem em estar sujeito ou não ao processo erosivo, tá? Bom, com relação à erosividade da chuva, isso vai depender do impacto de um termo, né, de um processo chamado salpico, turbulência, e tudo isso, gente, é provocado pelas gotas de chuva, tá? O impacto da gota de chuva no solo, tá? Repito, né? Esse material, essa descrição, esse detalhamento está todo aí nessa apostila, que inclusive já está disponível para vocês lá na plataforma Moodle, tá? As principais formas de expressão de erosão hídrica, né? Nós veremos os tipos de erosão. Elas pode ser laminar, em sulcos e em vossorocas. Nós veremos isso hoje também, tá? E no Brasil, isso também já foi dito, mas é sempre bom a gente reforçar, que a erosão hídrica é, sem dúvida nenhuma, a principal, a mais importante forma de erosão nas regiões tropicais, porque é uma região que chove mais. E, portanto, a erosão hídrica é a mais importante forma de erosão, tá? Então, segundo esse Bahia et al., né? Bahia et al., para quem não sabe, Bahia é o sobrenome do autor, et al. É outros, tá? É um termo em latim. É uma publicação de 92. A erosão hídrica é um processo complexo que ocorre em 4 fases. Então você tem a primeira fase, o impacto das gotas de chuva. No segundo momento, você tem a desagregação dos solos, das partículas do solo. O terceiro é o transporte e o quarto é a deposição. Então nós vamos falar um pouco mais sobre esses processos, tá? O impacto é o impacto da gota de chuva. Então vamos pensar numa chuva mais intensa, mais forte, semelhante àquela que aconteceu lá em Petrópolis, aconteceu na Bahia. O tamanho, né, é uma chuva mais intensa. O que quer dizer isso? É uma precipitação de um total, né, de água num espaço de tempo curto, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, 100 milímetros de chuva, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado. Quando eu digo 100 milímetros de chuva, choveu 100 milímetros. Essa informação, ela, vamos dizer assim, ela é incompleta do ponto de vista para saber se essa chuva foi intensa ou não. 100 milímetros pode chover em um mês, que é uma média, inclusive, de alguns meses aí da nossa região, mas pode chover em 1 hora. Se chover em um mês, se eu dividir 100 pelo número de horas no mês, vai dar uma intensidade muito pequena, né? Vamos usar um exemplo. Se chover 100 milímetros em um dia, se eu dividir 100 por 24, vai dar algo um pouco mais de 4 milímetros de chuva por hora. No entanto, se chover 100 milímetros em 1 hora, são 100 milímetros por hora. Então é uma chamada chuva intensa, tá? Então, quanto mais intensa for a chuva, maior será o poder, a energia que ela terá para golpear o solo, despreender as partículas do solo, né, com o impacto dessas gotas, semelhante ao que está mostrado aí na figura, tá? E imprimir essa energia, né, que vem desse deslocamento, porque assim, só para lembrar da física, né, as gotas de chuva, de água, estão lá nas nuvens, estão lá paradinhas. Quando elas precipitam, elas se deslocam. Então a energia potencial que está lá em cima nas nuvens é transformada em energia cinética, e aí essa energia cinética ela é usada para poder golpear o solo. Portanto, imprime essa energia ela é
que provoca esse desprendimento das partículas do solo e também que promove e transportam, né, essas partículas depois desse impacto, tá? Então essas partículas, né, essas gotas de chuva com energia, elas imprimem energia numa forma de turbulência da água na superfície, e essa imagem aí é para tentar representar um pouco isso. Bom, o segundo processo, né? Então o primeiro aí seria o impacto das gotas de chuva. O segundo é a desagregação do solo, né? Por quê? Vamos imaginar uma superfície ali bonitinha, o solo ali descoberto, sequinho, bonitinho. Quando a precipitação atinge essa superfície do solo, no primeiro momento, o que ela faz? Ela umedece aquela camada superficial, tá? E aí, quando ele umedece, ele meio que torna o solo mole, reduz as forças de coesão entre as partículas. E aí, quando aquela chuva continua, aquele impacto das gotas começam a desagregar o solo, tá? E aí as partículas de solo começam a ser quebradas em partículas menores, né? E aí ele chama aqui de salpicamento, tá? Esse salpicamento, talvez muitos de vocês não tenham tido essa experiência, né? Estando ali perto de casa, quando começa a chover, cair do telhado, e aí começa a acontecer que suja a barra da calça, né? Calça comprida, chuva a pé, essas partículas começam a sujar as pernas, né? A meia, a calça comprida, que é esse salpicamento, ou seja, o impacto da gota desagrega o solo e transforma em partículas menores e começa a salpicar, tá? Esse é o termo. O termo é esquisito, mas é esse mesmo, tá? E a quantidade de agregados desintegrados, né, com a ação das chuvas, em partículas menores, ele cresce com o aumento da energia cinética da precipitação, ou seja, com a intensidade com a velocidade e também com o tamanho das gotas de chuva. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, quando uma chuva é mais intensa, o tamanho da gota é maior. Quando a chuva é menos intensa, as gotinhas de chuva são bem fininhas, bem pequenininhas. Então o tamanho da gota de chuva, ela é responsável por é uma consequência da maior ou menor intensidade de chuva, tá? Então, eu coloquei essa imagem aqui, né? Nós estamos falando de desagregação, a imagem que para quem foi à visita pôde ver, que é justamente, né, para chamar a atenção que quando o solo está assim bem coberto com vegetação, o impacto da gota de chuva, ao atingir o solo, ele é amortecido por essa vegetação aí, né, que nós também chamamos de serrapilheira. Então, impede com que aquela desagregação que eu acabei de falar aconteça e provoque aí prejuízos, tá? Então, no caso aqui é a serrapilheira formada debaixo aí lá da cultura, né, do cacau, né, durante a visita que a gente foi, e acaba que essa proteção, essa forragem aí, né, vamos chamar assim, ela acaba protegendo o solo, tá? Então, vou falar isso muitas vezes, tá, pessoal? Qual é a forma de se impedir a erosão do solo? Mantendo o solo coberto. Esse é o princípio mais básico. Mantendo o solo coberto de quê? De vegetação morta. O importante é não deixar o solo descoberto. É sempre manter o solo coberto, tá? É por isso que muitas vezes quando se tem uma cultura, tem que limpar a linha e tal. Não tem problema, pode limpar, pode passar a roçadeira. Mas não queime a vegetação. Mas não retire aquela matéria orgânica ali. Deixe protegendo o solo, tá? Bom, então falamos do impacto, falamos da desagregação, agora vamos falar do transporte, né? Porque se aquele processo, a chuva, continuar e a intensidade da chuva for superior à quantidade de água que infiltra no solo, então, né, esse processo da precipitação ele continua, ele vai começar a ocupar, né,
vamos chamar assim, os espaços de acumulação na superfície do solo, e em algum momento, dependendo das condições, há o chamado escoamento superficial, que é mais ou menos o que está mostrado aí na figura, tá? Mas voltando um pouco antes, aquela desagregação pelo salpicamento, né, que a gente falou aqui, ela acaba promovendo um fenômeno que nós chamamos de selamento ou encrustamento superficial, tá? Que é o quê? Aquelas partículas finas do solo desagregado, elas se reorganizam na superfície do solo e cria como se fosse uma capa, tá? Uma capa que não deixa o solo a água de chuva infiltrar. Então isso acaba, portanto, ajudando nesse processo de escoar água no solo. Então, é tudo que não se quer quando se tem a preocupação de evitar a erosão. Sempre procurar, portanto, evitar o chamado escoamento superficial, que é essa imagem da figura aí. Por quê? Porque nesse escoamento, eu não sei se vocês conseguem perceber, que tem uma água ali escoando, uma água barrenta. Por que ela é barrenta? Porque ela transporta solo, partículas de solo. Mas além de transportar o solo, transporta matéria orgânica, transporta adubo, transporta herbicida, transporta tudo. Beleza. E para onde vai todo esse transporte aí? Ele vai sendo depositado ao longo da encosta, mas em algum momento ele vai ocupar os cursos d'água. Ele vai causar o chamado assoreamento, tá? Então, o que se deseja sempre é evitar o escoamento superficial e manter o solo protegido para que se promova a infiltração no solo, tá? Então, são dois processos, vamos dizer assim, concorrentes. Se você aumentar a taxa, né, a proteção do solo, você vai aumentar a infiltração, a taxa de infiltração. Se você deixar o solo descoberto, ele vai causar uma compactação, que nós chamamos de selamento ou encrustamento superficial. A chuva vai causar isso e vai promover o quê? O escoamento. E esse escoamento, ele acaba causando prejuízos, tá? Porque ele transporta solo, matéria orgânica, adubos, né? Herbicidas e tudo mais que tiver ali sobre o solo. E o último processo, né, depois dele ser transportado, esse sedimento, ele é depositado, né? Então essa deposição ocorre aonde? Ela pode acontecer na própria encosta, como a imagem está mostrando, né? Houve erosão na parte de cima do terreno e foi depositado na parte de baixo. Mas, em algum momento, ela pode ser transportada e ser depositada nos cursos d'água, tá? Aí eu trouxe essa imagem aqui bonita para vocês, né? Bonita do ponto de vista da cena, né? Isso aqui é o Rio Paraíba do Sul, aqui no trecho em São João da Barra. Essas fotos foram tiradas alguns anos atrás de ultraleve, né? Por um amigo nosso, né? O Peninha, que era profissional aqui, né? De audiovisual do IFE, e ele tirou essa foto do Rio Paraíba do Sul. Eu acho que vocês conseguem perceber grandes bancos de areia, né? O Rio Paraíba do Sul, assim como outros rios do Brasil e no exterior, né, e no mundo, na verdade, você tem muitos bancos de areia, uma quantidade enorme de areia. E da onde que veio essa areia, né? Ela vem da bacia. Ela vem justamente desse processo de erosão. Até porque a bacia do Rio Paraíba do Sul, 70% aproximadamente, ela é feita de pastagens degradadas, né? Eu não sei se vocês conseguem observar no entorno do rio uma série de áreas desmatadas. Então aqui nós temos pouco mais de 5% em floresta nativa. O resto tudo desmatado. Então isso deixa o solo descoberto. E, portanto, esse processo erosivo acontece fortemente, tá? Então aqui são imagens que eu estou disponibilizando aí para vocês. Uma coisa, eu não consegui carregar lá no Moodle a apresentação em PowerPoint, somente em PDF. Eu acho que ficou muito pesado, tá? Se alguém se interessar, eu posso até botar no grupo lá do WhatsApp, tá? Posso fazer isso para vocês. Bom,
Então, já fazendo aqui um detalhamento, né, um resumo de tudo que nós falamos. Então você tem, descrevendo aí o processo erosivo de novo, né? Nós já detalhamos, agora vamos fazer na sequência. Então, o processo começa com a incidência de chuvas, parte da água da chuva é interceptada pela vegetação, o restante atinge o solo, umedece inicialmente os agregados do solo, quebra as forças coesivas, desintegra, né, na sequência ele começa a desintegrar o solo, os agregados do solo em partículas menores, num processo chamado salpicamento. A quantidade de solo desestruturado aumenta com a intensidade, com a velocidade, com o tamanho das gotas de chuva. A liberação das partículas, né, no processo, além de elas acabam obstruindo os poros do solo, né? Ou seja, quebram em partículas menores e aquelas partículas menores acabam ocupando os poros na superfície do solo, e aí esse impacto das gotas tende então a compactá-lo num processo que nós chamamos selamento ou encrustamento superficial, e isso provoca o quê? A redução da infiltração de água no solo. Se diminui a infiltração de água no solo, essa água começa inicialmente a empoçar, né, nas depressões ali na superfície do solo, e em algum momento, com a intensidade de precipitação, quando essa intensidade excede a capacidade que o solo tem em infiltrar, começa então a promover essa acumulação de água, e na sequência a água começa a escoar, tá? Esse escoamento, que é chamado escoamento superficial, transporta partículas de solo e também matéria orgânica, adubo, herbicida e tudo mais que estiver ali disponível na superfície do solo. E para onde vai esses sedimentos? Eles podem ser depositados na própria encosta, nas cotas mais baixas, mas em algum momento vai assorear, contaminar os recursos hídricos, tá? Essa aqui é uma simulaçãozinha para tentar representar aquilo que nós acabamos de falar. Deixa eu ligar aqui. Então, eu tenho as gotas. Então, iniciou a precipitação. Parte das gotas ficam retidas na cobertura vegetal. Essa cobertura pode ser o quê? Uma mata, pode ser uma floresta, pode ser uma cultura, pode ser a cultura do cacau, do feijão, do arroz. Então, parte da chuva fica ali nas folhas, tá? No caule, nos ramos. Mas uma outra parte atinge o solo. Se esse solo começa primeiro a umedecer, quebra os agregados, causa o salpicamento, e aí ele se tiver ali, né, numa velocidade, de uma intensidade de precipitação superior à capacidade que o solo tem de infiltrar, ele vai acumular, como está mostrado aí, mas em algum momento vai acontecer o escoamento, e esse escoamento vai transportar, portanto, né, matéria orgânica, sedimentos do solo, né, partículas do solo, adubos, etc. Tá? Então isso aqui é só para vocês depois a descrição desse processo de novo, tá? Início da precipitação, começa simultaneamente a interceptação da cobertura vegetal. Toda a precipitação é interceptada pela cobertura vegetal até o momento que o total precipitado se iguala à lambda de interceptação potencial. A partir do momento que a lâmina precipitada passa a ser transformada em filtração, nesse momento a velocidade de infiltração, VI, é igual à infiltração acumulada. Essa condição será mantida até que a velocidade de infiltração supere a infiltração acumulada e inicia-se o empoçamento. Após o final da fase de armazenamento, né, de empoçar a água, começa a ocorrer o ES, que é o escoamento superficial. Então, uma explicação mais científica deste processo. Bom, aqui eu dou uma parada para ouvir vocês. Vocês entenderam? Vocês sabem
o que, que é esse salpicamento? Vocês já tiveram essa experiência? Queria ouvir um pouquinho vocês. Então, eu Oi. já tive essa experiência porque aqui na roça é bem normal isso. Por não Isso. termos asfalto, então todas as vezes que a gente pega uma chuva, é natural esse processo de salpicamento na terra. Perfeito. Obrigado, Ana. Alguém mais? A foto aí é bem representativa. A gota de chuva, né? A gota bateu no solo, ela respingou, ela quebrou as partículas e essas partículas são reorganizadas. Então isso é o salpicamento, tá? E aqui é um detalhamento maior do que esse salpicamento, como que esse salpicamento acontece. Então ele deve-se, como já foi dito, né, aqui, devido ao impacto das gotas de chuva, sobre os agregados instáveis, né, porque eles são instáveis num solo desnudo, ou seja, um solo que está desprotegido, um solo sem cobertura vegetal. Então, de novo, gente, eu vou repetir isso, vou encher o saco de vocês. Solo não pode ficar descoberto. Solo tem que ficar coberto com vegetação, viva ou morta, tá? Porque se ele tiver descoberto, ele está sujeito a esse processo de erosão, tá? Esse processo de salpicamento pode ocasionar o famoso selamento ou encrustamento da superficial ou da superfície do solo, e isso, né, acaba impedindo que a água infiltre e proporcionando o chamado escoamento superficial, tá? Aí ele fala aqui alguns dados, né, que as partículas quando se deslocam, ela no máximo aí é 1,5 m, 150 centímetros, né? Principalmente em solos de areia fina. São pesquisas que são feitas, né? Essas figuras aqui do lado é para mostrar como que essa partícula pode se deslocar, né? E como que ela pode se deslocar após a figura de cima, né? Vista lateral, impactou ali, desagregou as partículas de solo, ela pode, vamos dizer assim, quicar, né? Sobre o solo, tá? Mas essas partículas não se deslocam com grandes distâncias, né? E nesse processo você pode ter então um movimento lento e repetitivo, né? E formando esse formato de serra que a vista lateral mostra aí. Isso é mais para detalhar um pouco mais esse processo de salpicamento, tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Então, se eu perguntar para vocês aí, Sim. para perguntar para Ana de Jacarepaguá, ela sabe me explicar tudinho, né, Ana? Não, ainda falta muito para chegar nesse Não, patamar aí. Mas quem nunca, mas né? Sofreu um salpicamento, né? Não tem como, isso. né? Mas você está vendo como que qual é o prejuízo que causa isso tudo? Parece uma coisa simples, né? Só depois vocês olham lá na primeiro encontro nosso, aqueles prejuízos, aqueles milhões de dólares, eles são causados por isso. Essa foto aí, ela bem, ilustra bem, né? Que imagina o cara, o produtor rural gastar uma fortuna para fazer uma limpeza diária, né? Preparar o solo, colocar adubo, colocar semente, lembrando do Rodrigo, né? A questão de mão de obra. Aí vem uma chuva e carrega tudo, né? Carrega tudo e carrega Sim, com adubo, carrega certeza. solo. E essa área aí É um vai ficar impacto uma área gigante. quase que estéril, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso em vários momentos, tá? Bom, e aí vamos falar das principais formas de ocorrência da erosão hídrica, né? Então nós temos basicamente três tipos. Um processo inicial que é chamado erosão laminar, um processo mais acelerado chamado erosão em sulcos e um processo grave, crítico, chamado erosão em vossorocas, nome esquisito, porque é de origem indígena, tá? Então vamos tentar falar um pouco mais sobre esses três tipos de erosão. Então a erosão laminar é como se, o nome sugere, lâminas, né? Como se o solo fosse lavado pela chuva. Ele vai lentamente sendo lavado. Ele nem chama muita atenção, vai lavando. A cada chuva, a cada mês,
aquela chuva vai lavando, até porque se o solo estiver desprotegido, descoberto, ele vai removendo, né, camadas delgadas ali do solo, vai levando ali os nutrientes, vai levando as partículas de solo lentamente, tá? Então, ela é uma ação de lâminas finas de água que vai transportando lentamente, né, partículas de solo, adubo, matéria orgânica, tá? Esse processo, eu diria que ele é bastante perigoso porque ele não chama tanta atenção, tá, pessoal? Aí você vê uma chuva e vem aquela água escoando meio barrenta. Aquele barro é o quê? É partícula de solo que está sendo transportado, tá? Então, essa erosão laminar é um processo inicial, mas ele, se for permitido que ele continue, ele poderá ser bastante nocivo, tá? Ele é pouco aparente, mas é um processo bastante nocivo que pode, né, causar um prejuízo enorme, quase que silencioso ali para o produtor rural, tá? Eu digo produtor rural porque esse é um processo, vamos dizer assim, que é mais crítico, né, em áreas rurais, mas também na área urbana, principalmente em abertura de estradas, implantação de loteamentos, né, obras civis, movimentos de terra. Ele é um processo que acontece também, tá? Aqui algumas imagens para vocês. Eu em breve pretendo substituir essas imagens por imagens aí da região, né, ali de Itaboraí, mas essas imagens aqui são aqui da região do norte fluminense, né, da Lagoa de Cima, do Imbé. Então vocês veem ali, ó, a primeira foto, a foto da esquerda no alto, é o que? É as margens de uma lagoa e ali a concentração de gado pisoteando, então causa ali erosão laminar, também sulco. Aqui embaixo, à esquerda, é o que a gente conhece muito aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul, é a pastagem degradada, né? O que é uma pastagem degradada? É aquela pastagem que o produtor coloca muitas cabeças de gado e supera a capacidade que aquela área tem de suportar o número de cabeças de gado, ou seja, degrada, pisoteia, compacta o solo, e tudo isso promove esse processo de erosão laminar. À direita, no alto, é uma região aqui que é uma unidade de conservação, né, que é o Parque Estadual do Desengano, e que ainda assim muitos produtores no meio da mata resolvem desmatar e fazer uma pastagem, tá? A imagem de baixo aqui da direita também é um pouco isso, tá? Então tudo isso aí são exemplos, nós teríamos muitos outros, de erosão laminar e de práticas aí bastante nocivas, né, à natureza, né, que as pessoas insistem e tentam continuar fazendo por desconhecimento, por ignorância ou por teimosia, né? Bom, o segundo processo é a chamada erosão em sulcos. Aí é um processo mais acelerado. A erosão laminar é aquele de lâminas. Em sulco que ele forma sulcos mesmo, né? Então aí eu tenho a foto aí da direita, está mostrando várias ranhuras, né? Que são sulcos. O que são esses sulcos? É a concentração da água naqueles pontos, né? Formando então valas, os chamados sulcos irregulares, tá? Ou seja, concentra o escoamento superficial naquele caminho e aí faz o que? Uma vala, tá? Então, essa concentração, se não for, vamos dizer assim, impedida, se não for tratada, se você não fizer a cobertura do solo, se você não desviar essa água, isso é muito comum em estradas, tá? De terra, onde você vai passando com o carro, tá aquelas costelhetas, né? Por quê? Porque a água ali, ela se concentra, tá? E aí, se você não fizer nada para desviar aquela água, aquelas costeletas no futuro vai virar ali verdadeiras valas, né? E você nem consegue passar. Então essa aí é chamada erosão em sulcos, tá? Aqui eu coloco também fotos da bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Das pastagens degradadas. Observem que nas 4 fotos a gente tenta mostrar para vocês o que? As valas, né? A erosão em sulcos, a concentração da água de chuva
naqueles pontos ali e que, logicamente, causam ali grandes prejuízos, né, à área agrícola, tá? E aqui uma foto maior, né? Veja que aqui abriu, né? Aqui o que aconteceu aqui foi o seguinte: tem uma estrutura chamada terraço, que nós vamos ver nos próximos encontros, tá? Que é como se fosse uma barreira, né, no meio da encosta para impedir a passagem, né, do escoamento e promover a infiltração de água no solo. Mas se eles forem mal, vamos dizer assim, dimensionados, se não forem tomados os devidos cuidados, ele acumula água, mas em algum momento, se for mal dimensionado, ele rompe e aí o prejuízo é maior. Então aqui nessa foto, essa erosão em suco aqui retirou toda a camada orgânica e parte da camada, né, lembrando lá o nosso encontro, né, de solo, e tornando aquela área ali estéril, né, uma área ali que precisa ser recuperada. Como? Colocando matéria orgânica, colocando nutrientes para poder recuperar. Fiz até alguns buracos, né, no meio do caminho, tá? E por fim, a chamada erosão em vossorocas. O nome é feio, né? Feio assim, ó, soa mal. Vem do tupi-guarani chamado ibicoroca, que quer dizer em tupi-guarani terra rasgada. Desmoronamento produzido por escavações de águas de chuva ou subterrâneas. Então, esse processo seria o processo mais avançado de erosão, tá? Então, em tese, em linhas gerais, seria a evolução da erosão em sulcos, né? Aquela erosão em sulcos que nós vimos aqui, que foram crescendo, 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 e chegou uma situação que virou uma vala, um buraco. Gente, eu já vi erosão em Vossoroca de acabar com um bairro inteiro, tá? Lá em Goiânia, num evento que eu fui lá, de um congresso sobre erosão, a gente visitou áreas que simplesmente abriu um buraco que engoliu quase um bairro inteiro, tá? E aqui à direita, aqui a foto como exemplo, tá? Então essa erosão, ele só para de cavar quando atingir o lençol freático. E depois ele começa a cavar para o lado, tá? Aí alguém vai perguntar, poxa, não tem como recuperar isso? Muito, muito, muito caro, tá? Exige uma série de práticas, mas pode ser feito, tá? Existem empresas especializadas neste assunto, tá? E as dimensões e a extensão dos danos dessa erosão em Vossorocas, elas estão muito relacionadas ao clima, à topografia do terreno, à geologia, ao tipo de solo e à forma de manejo, tá? Essas vossorocas, elas podem ser, inclusive, classificadas profundas, médias e pequenas, né? As profundas, quando tem mais de 5 metros de profundidade. As médias, de 1 a 5 metros de profundidade. E as pequenas, com menos de 1 metro de profundidade. Para a área de contribuição da bacia, as vossorocas são consideradas, então, pequenas aí, quando elas têm uma área de drenagem, né, menor do que 2 hectares, médias de 2 a 20 hectares e grandes de mais de 20 hectares. Aí alguém vai, pô, isso é um exagero de Vicente, né? Tá trazendo informação aqui, será que isso acontece em algum lugar? A gente pode ver coisas assim, que eu já mostrei essa foto para vocês, tá? Isso é uma buraca enorme, isso aqui engole alguns quarteirões, tá, gente? Aí eu não consegui, eu tirei algumas fotos, eu falei isso para vocês no encontro passado, na estrada que liga Barbacena a Lavras, a BR, eu parei, me chamou tanta atenção que eu parei só para tirar fotos. Então aqui é outra foto dessa erosão aí, chamei atenção, falei isso para vocês, essa cor mais rosada do solo já é o horizonte C, que é rico em silt, que ele é mais propenso à erosão, tá? A erodibilidade dessa camada ela é maior, tá? Então, ou seja, fica mais sujeita a esse processo de erosão. No caso aí, essa é uma grande erosão por Vossoroca, tá? Aqui, ó, mais fotos. Tá vendo aí a cor rosada? Cor esbranquiçada? Ali já levou horizonte A, B, C, tá cavando, continua cavando.
e a cada chuva isso se agrava, tá? Ok? Beleza, pessoal? Ana Paula saiu. Ninguém quer falar? Vicente, Oi. posso falar? É Pode, rapidinho. É querido. que você falou é que o bairro todo, né, Sim. tipo, aconteceu essa situação, né, da Vossorock. E eu fico pensando que o foco é mais na área rural, mas eu moro de uma reserva ambiental, né? E assim, me dá um certo desespero ver que as pessoas estão cada vez mais construindo, tipo, nos morros, né? Isso. Invadindo essa parte, e assim, tem muita parte com pedra também. E a tendência é, em algum momento, essa pedra soltar também, né? Se for pensar É, nesse sentido aí dessa erosão, né? Porque não vai ter nada para segurar. E a descer, a pedra vai rolar no momento, né? é isso Espero que mesmo. não aconteça. Ana, você tem razão. Eu acho que a gente não precisa se preocupar com a questão de ser rural ou urbana, tá? Porque essa situação acontece nas grandes cidades, né? Com as ocupações irregulares. O que são ocupações irregulares, né? São locais que não deveriam ser ocupados por residências. Infelizmente, por falta de opção, as pessoas ocupam, né? Talvez por isso explique tragédias, né? Não, é lógico que isso não só aconteceu para quem estava nessas áreas irregulares, mas Sim, sim. os maiores, né, que sofreram, as pessoas que perderam maiores, tiveram maiores perdas, é porque ocuparam a área, essas áreas. E por que isso aconteceu, né, Ana? Porque você tem outros fatores, né? Por exemplo, topos de morro, encostas, né? A área, a declividade do terreno, o comprimento da rampa, o tipo de solo, a intensidade da chuva, o manejo, né? Então tudo isso acaba, vamos dizer assim, tornando aquele ambiente sujeito a um processo de erosão a partir de uma chuva mais intensa, como aconteceu em Petrópolis, na Bahia e tem acontecido aqui em várias regiões aqui do Brasil e no mundo inteiro, tá? Então, essa questão de erosão parece que é uma coisa só rural, mas não é. Ela é muito presente, principalmente nas grandes cidades, nas megacidades, aqui no Brasil nós temos duas megacidades, né? Esse conceito de megacidade se aplica a cidades ou regiões metropolitanas acima de 10 milhões de pessoas, que é o caso do Rio e de São Paulo. Então, essas regiões, essas megacidades, têm regiões ocupadas indevidamente que estão sujeitas a esse processo de erosão. E, portanto, né, podem sim sofrer intensamente esse processo erosivo, causando essas erosões que eu comentei aqui agora, tá? Então você tem razão, sim, e não fique preso à questão rural, a questão urbana também se aplicam esses conceitos que nós estamos apresentando aqui, tá bom, Ana? Tá bom, Vicente, obrigado. E assim, o que me incomoda mais é que não é assim, barraco não, são casas luxuosas. Depois eu até faço uma foto aqui e mando para vocês verem. Ah, pode E aqui mandar. atrás da minha casa tem um rio também, né? E Pois aí é. já pega os dois assuntos, né? Porque assim, as pessoas não param de construir dentro do rio. Isso. Então, e levam casas assim de 2, 3 andares. Mas, enfim, vai acontecendo isso, né? E depois vêm as tragédias e, Depois a culpa enfim, é é do triste, Rio. né? Depois a culpa é do A Rio. culpa é do Rio. O Rio não deu espaço pra O gente, Rio pois é. invadiu a minha Mas era casa. isso. O Rio, Invadiu a minha casa, levou o Rio tudo, invadiu minha casa. O morro desceu e levou a minha é, casa. É o olhar, né? é Infelizmente, desesperador, filho. É a gente, desesperador, a gente não, a gente não fica feliz em ver essas tragédias, mas muitas delas Uhum. são previstas, né? Ou são previsíveis, Sim, né? com certeza. Com Então, certeza. infelizmente, as coisas Tá bom. acontecem, Obrigada. né? E são áreas que não devem ser ocupadas, áreas. Não, é lógico, eu entendo e concordo com você que tem muitas casas boas, né? Que acabam, vamos dizer assim, por facilidade, por um custo mais barato do terreno, essas áreas sendo ocupadas. Mas, nesta hora, não há distinção entre rico e pobre, leva tudo, tá? Leva tudo mesmo. Bom,
Com certeza. Eu trouxe essa equação aqui para vocês. Existem equações, né, de estimar as perdas de solo. Aqui no caso, essa equação, ela permite você calcular as perdas de solo, de toneladas de solo por hectare, tá? E aí você tem que entrar com esses fatores, né? O fator de erosividade da chuva, o fator de erodibilidade do solo. Erosividade da chuva é o potencial que a chuva tem em causar erosão. Erodibilidade do solo é a capacidade que cada solo tem em resistir ao processo erosivo. O comprimento da rampa, a declividade do terreno, o uso e manejo do solo e as práticas conservacionistas. Então, logicamente, aí, usando as unidades, você tem como, numa área, fazer estimativas aí do processo das perdas de solo ou do processo de erosão, tá? Não vou entrar aqui, nós não vamos nos aprofundar nesse tema, porque seria um conteúdo um pouco mais complexo, né? Demandaria um tempo maior, um curso mais longo, tá? Mas é importante que vocês saibam disso. Ok? Bom, com relação à erosividade das chuvas, eu já falei bastante. Então, é a energia, né, necessária para ocorrer, provocada, a energia da chuva necessária para ocorrer a erosão hídrica, né? E aqui eu destaquei um dado, né, de dois autores, o Meyer e Mannering, citado por Derpesch et al. De 91, que afirma o seguinte: a energia cinética das gotas de chuva que caem sobre um hectare de terra corresponde aproximadamente à energia liberada por 50 toneladas de dinamite. Aí você consegue entender aquela tragédia, por exemplo, de Petrópolis, né? Se for uma chuva muito intensa, é como se jogasse algumas toneladas de dinamite na região. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Tá? Essa afirmação não é minha, tá, pessoal? São desses autores aí. Então, a energia cinética, porque a energia cinética por quê? A energia cinética, só para lembrar, né, é a massa de chuva em movimento, ou seja, tem velocidade. A energia cinética das gotas de chuva que cai sobre um hectare de terra corresponde aproximadamente à energia liberada por 50 toneladas de dinamite. É como se algumas toneladas de dinamite fossem jogadas naquela região lá de Petrópolis que causou toda aquela desgraça que nós vimos aí na televisão. Aqui algumas imagens para vocês. Isso aqui é um trabalho de erosividade de chuvas no Rio Grande do Sul, né? Então, você tem as isolinhas ali, né, em megajoule por milímetro, megajoule versus milímetro por hectare por hora por ano. Você tem como, a partir de dados obtidos em estações pluviométricas, esses pontinhos brancos que estão sendo mostrados aí, e estações pluviográficas, são feitos, né, cálculos com os dados e foi gerado para o estado do Rio Grande do Sul a erosividade das chuvas a partir de dados históricos de chuva. Então, na região mais serrana do estado, que é a parte mais de cima, você tem chuvas mais erosivas, e na região próxima ao litoral, essa mais amarelada, você tem chuvas menos erosivas, tá? Isso é um tipo de trabalho que pode ser feito no estado do Rio, pode ser feito no município, na região, tá? Aqui é um outro estudo, tá? De um outro trabalho, que é um mapa de erosividade média anual de chuva para a região lá do Nordeste, tá? Na bacia hidrográfica do rio Taperoá, Paraíba. Então ali, o que nós temos ali de dados? Nós temos, segundo este mapa, uma erosividade baixa na maior parte da região da bacia, e em amarelo uma erosividade de chuva média entre 4.000 e 6.000, no caso ali da média, megajoule por vezes milímetro por hectare por hora por ano, mesma unidade do mapa anterior, só que para essa bacia, né? Aí alguém me falou, olha, por que o Rio Grande do Sul deu
mais avermelhado, e aqui os valores não passam de 6.000, porque chove menos, né, pessoal? Simplesmente por isso, tá? Então, só para mostrar os opostos aqui, né? Região Sul, estado do Rio Grande do Sul, e aqui uma bacia do Nordeste, tá? Na Paraíba. Bom, falamos de erosividade, agora eu vou falar da erodibilidade, que é a propensão ou suscetibilidade que um solo tem em sofrer erosão, tá? Isso vai depender, essa erodibilidade do solo depende da capacidade de infiltração que esse solo tem, e de armazenamento de água e das forças de resistência do solo à ação da chuva e à ação do escoamento superficial. Então, você tem solo com agregados do solo mais estáveis e menos estáveis, tá? E essa capacidade de infiltração nele é mais suscetível será. Então, repetindo, quanto menor for a estabilidade dos agregados do solo e a capacidade de infiltração de água no solo, mais suscetível esse solo será ao processo de erosão. E aí tem uma regrinha aqui, ó. Solos ricos em silt e areia e pobres em matéria orgânica são muito propensos ao processo erosivo e pequena resistência. Então, aqui o que ele está dizendo nessa frase? Que quanto mais matéria orgânica e quanto mais protegido estiver o solo, mesmo sendo um solo rico em silt e areia, você consegue reduzir essa propensão ao processo de erosão, tá? Então aqui, de novo, um mapa lá daquela mesma bacia no Nordeste, sobre a erodibilidade, que miligramas por milímetros, miligrama vezes milímetro por megajoule por hectare, né? Que é a unidade de erodibilidade. Então nós temos ali algumas áreas que o solo é muito propenso, em vermelho, e em cor de abóbora, né? Que é a maior parte da área, com uma alta propensão, em amarelo com uma média e o verdinho ali com uma baixa, tá? E tem um azulzinho que nem aparece no mapa, que seria de muito baixa. Então aqui, nesta bacia, enquanto a erosividade ela é baixa, na sua maioria é baixa, aqui a erodibilidade ela já é alta e algumas áreas muito altas, tá? Então, se a erosividade nessa bacia ela é alta, né? As chuvas podem causar erosão, mas o solo é menos, enquanto a erosividade é baixa, né? Tá em verde, a erodibilidade é alta. E então tem que se tomar cuidado aí com as práticas agrícolas, mantendo o solo coberto, tá? Bom, outros fatores aí, declividade do terreno e comprimento de encosta. Logicamente, quanto maior a inclinação do terreno, maior e o comprimento da encosta, maior será o efeito da erosão. Terrenos planos, né? A erosão é praticamente nula, e em terrenos com declive não há quase infiltração, né? A água da chuva escorre rapidamente, então são terrenos complicados. Então, quanto mais íngreme e mais longa for a encosta, tanto maior será a concentração do escoamento superficial. Então, maiores, né, nessas encostas íngremes e longas, maiores devem ser a velocidade e a vazão do escoamento superficial, aumentando a capacidade de transporte de sedimentos, tá? Então, aqui é um mapa daquela mesma bacia, um mapa de declividade, mostrando aí que boa parte da bacia, a maior parte, a declividade é baixa ou muito baixa. Ou seja, então é uma bacia que, quanto à declividade e comprimento de encosta, ela é menos sujeita ao processo de erosão. E por fim, o uso e o manejo do solo. Botei a foto lá de novo, lá do sítio do Rodrigo, tá? E marquei em vermelho, vou encher o saco de vocês falando sempre disso. Quanto mais protegido estiver
o solo, né, a cobertura do solo, menor será a propensão à ocorrência de erosão. Solo coberto com vegetação, seja morta, seja viva, ele está protegido desse processo de erosão, tá? Então, por quê? Porque a vegetação aumenta a quantidade de água interceptada, é como se fosse um amortecedor, aumenta a rugosidade, amortece a energia do impacto das gotas de chuva, reduz a destruição dos agregados, reduz a obstrução dos polos e, evidentemente, reduz o chamado selamento superficial. Quando você retira a cobertura do solo, né, a cobertura vegetal, você permite a incidência direta do que? Da radiação solar. Essa incidência da radiação solar, ela acaba destruindo qualquer matéria orgânica que tiver ali, destrói os micro-organismos do solo também, até uma camada de 5 centímetros. Então vejam os prejuízos, né? Além de, vamos dizer assim, deixar o solo aberto para que toda a umidade que estiver no solo seja perdida por evaporação. Tá? Então, essa questão aí do uso e manejo é uma questão muito importante, né? Vou colocar uma foto bem bonita aí para vocês, né? Assim, em culturas anuais e temporárias, perenes, pastagem e reflorestamento, a gente tem que tomar alguns cuidados, né, com essa questão de erosão. E muito se adota hoje, principalmente em pequenas áreas, né, em propriedades pequenas de agricultura familiar, esse sistema de plantio direto na palha. Por quê? Porque você tira uma cultura, por exemplo, o milho, e deixa lá os resíduos, e nas entrelinhas você faz o plantio de outra cultura, sempre mantendo o solo protegido, tá? Ou seja, você mantém a cobertura do solo e mobiliza muito pouco, né, a vegetação e o próprio solo, tá? Então é uma prática que a gente vai falar aqui mais para frente. Bom, aqui nós já falamos um pouco, né? Então, o preparo do solo é uma prática aí que a gente vai ver depois com mais detalhes. Eu vou dar só uma introdução hoje, né? Você tem a questão da semeadura, da germinação, da emergência das plantas, desenvolvimento e produtividade das culturas, seja para qualquer cultura, tá? Mas na área urbana não tem isso. Tem sim. Quando você abre uma estrada, você tem que fazer o plantio das encostas, né? Daquelas rampas, você tem que observar tudo isso aí, tá? Aí aqui falando já em preparo do solo, né? Existem as práticas, vamos dizer assim, convencionais. Essa foto aí é uma foto de uma grade fina, uma grade aradora, né? Ela acaba diminuindo a matéria orgânica, ela diminui ali a biota, né, que existe no solo. Então são práticas assim que hoje em dia são questionáveis, né? É lógico que nas grandes áreas ainda se faz muito por a questão de ter, né, preparo de grandes extensões de terra, mas essa prática do cultivo convencional, ela acaba, vamos dizer assim, deixando o solo mais suscetível à erosão, tá? Além do peso das máquinas, dos equipamentos, dos implementos. Então, tudo isso acaba não só causando prejuízo ao solo, causando compactação, causando alterações físicas, né? E isso acaba favorecendo, dependendo da época desse processo, ao processo de erosão do solo na agricultura, tá? Aqui seria outros implementos, né? No caso aí um escarificador, que é uma prática que você pode, vamos dizer assim, preparar o solo, mas sem remover a matéria orgânica, né? Como é mostrado nessa foto aqui e nessa foto anterior. No caso aqui você abre, vamos dizer assim, você corta o solo, mas você não remove a matéria orgânica, né? Isso aí evita então a desagregação do solo de forma excessiva, isso permite o aumento da infiltração. Então é uma alternativa aí de preparo, né? de implemento para preparo do solo,
e adaptando as condições e ao tipo de solo, tá? Então aqui, rapidamente, preparo primário. A gente vai voltar a esse tema, então eu não vou aprofundar muito, né? Preparo primário. Então isso aqui é o quê? É um arado, né? O arado é terrível, tá, gente? Ele remove, ele pega 30, 40 centímetros de profundidade do solo e vira o solo. Pega a parte de baixo, joga para cima, expõe a radiação. Você mexe muito com a estrutura do solo, tá? O preparo secundário, aí já é, vamos dizer assim, uma grade pesada, né? Você primeiro faz o arado, né? Prepara com aração o solo e em seguida você faz essa gradagem. Então é chamado preparo secundário, né? Onde você, com essa prática, você nivela o terreno, destorroa, incorpora herbicidas, fertilizante e elimina ervas daninhas, né? Mas você causa prejuízo ao solo, porque você está mexendo muito com o solo nesse preparo secundário com a gradagem. E quando você faz o cultivo do solo logo após, né, o plantio, então você tem uma prática, vamos dizer assim, mais sustentável, tá? É você conseguir evitar de remover a cobertura do solo e fazer o plantio nas entrelinhas ou remover, né, ervas daninhas, né, ou outras plantas ali que não são da cultura no meio, tá? Então você pode fazer esse sistema de cultivo de solo após o plantio, né, de forma a estar melhorando as condições ali para o crescimento da cultura, tá? Gente, então hoje a ideia foi trazer isso para vocês. Eu sempre aqui no final das apresentações coloco alguns materiais. Lá no Moodle eu seleciono, né, não coloco todos, coloco alguns aqui para vocês lerem. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu sei que todo mundo está ocupado, cansado, etc. Mas vale a pena, né? Conhecimento nunca é demais. Vale a pena vocês olharem, tá? Também coloquei lá 2 vídeos para vocês, tá? Que eu recomendo que vocês deem uma olhada. E, de novo, a nossa imagem, né? Não sei se o Mário está aqui hoje. Hoje com movimento para vocês, tá? Que é lá lá em Cachoeiras de Macacu, tá? Lá perto da sede do parque, tá certo? Hoje a água está correndo. E eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de alguma parte que eu tenha colocado aqui para vocês. Fechando aí com a imagem que eu tirei lá na Amazônia, lá no pôr do sol. Pessoal, é isso hoje. E estou à disposição se alguém quiser compartilhar alguma coisa, alguma experiência, falar alguma coisa do conteúdo ou fora do conteúdo também. Estou abrindo para vocês agora. Professor, Opa! sou eu, Rodrigo. Tudo bem? Ô, Rodrigo, você tá com Deixa o eu ver. Samuel hoje? Oi? É que eu tô vendo um Não, Samuel aqui. tem um Samuel Fernando, não sei quem é não, mas eu tô com o Sítio Baobá Ah, aqui, não, Sítio Baobá, tá provavelmente. certo. Fala, Rodrigo. É, pronto, professor. Não, era só para saber, por exemplo, hoje eu enviei com atraso lá o trabalho lá, não sei se era, se tem algum problema quanto a isso, foi na correria que eu só consegui mandar hoje durante o dia. E se a gente precisa de algum dia comparecer no instituto, vai ter alguma avaliação assim, presencial lá? Queria essa dúvida. Do curso? Do curso, isso. Então, eu combinei com o professor Anderson para a gente deixar fazer uma avaliação mais no final do curso, porque a gente não está com essa preocupação aqui, tá? A gente está querendo mais que vocês adquiram conhecimento. Então, para também não ficar uma pressão muito forte, né? Mesmo sendo à distância, a gente sabe que essa questão de avaliação ela é muito estressante, né? E acaba passando uma preocupação a mais para vocês. Então,
o que a gente pensou? Deixar para fazer uma avaliação mais geral no final do curso, e aproveitar as saídas de campo, como a gente fez lá no sítio, né, Baobá, para poder estar interagindo com vocês, tirando dúvidas. Eu até comentei aqui no início de hoje, que daqui mais para o final do mês que vem a gente vai fazer, se tudo correr bem, a visita a um sítio lá em Cachoeiras de Macacu, que segue mais ou menos essa linha aí que a gente tem divulgado aqui para vocês, na parte mais sustentável, mais de conservação de solo e água, tá, Rodrigo? E aí é nesses momentos que a gente pretende fazer a avaliação, tá? Uma avaliação, vamos dizer assim, menos convencional e mais construtiva, se é que é um termo que eu posso usar. Tá bom, Rodrigo? Tá, professor, eu tenho uma propriedade em Tanguá que é de uma pessoa que faz parte do grupo de orgânico Tanguá Bio, que eu também faço parte, né? Sim. E eu já fui lá visitar, fui lá fazer também a auditoria, né? Nesses grupos você tem que Sim. vistoriar a propriedade do outro agricultor. E assim, é uma área bem grande que a pessoa há mais de 40 anos está reflorestando e produzindo laranja, produzindo, enfim, né? Faz meio que uma agrofloresta ali, sem irrigação, e ela faz umas laranjas gigantes. Não sei se o Legal. pessoal conhece ou se tem alguém que é de Tanguá, é a Mônica Bicuda. Eu podia perguntar, talvez, se ela permitir a visita, e que aí o grupo, né, os alunos poderiam ir lá visitar assim, a propriedade dela, que é uma coisa bem interessante, assim, Não, vamos muito conversar, grande Rodrigo. e com Só que a muita, gente. muita coisa. Uhum. Não, Rodrigo, vamos conversar assim. Só que essa que eu lá de Cachoeira, eu já comecei a fazer um contato com ela há um bom tempo. E ela faz parte de um grupo de produtores orgânicos lá de Cachoeiras também, entendeu? Então, assim, a gente não vai dar para fazer todas, né? Pelo menos nesse curso. Então, eu imaginei a gente fazer só duas, na sua propriedade, que você prontamente colocou à disposição, e a outra visita seria lá em Cachoeira de Macacu. Mas nada impede que você faça o contato e a gente possa, até fora do curso, fazer essa visitação, tá bom? Eu acho que Ana pediu, levantou a mão. Fala aí, Ana. Ok, ok. Ana? Oi, tá me ouvindo? Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Que vocês falaram aí de agrofloresta, e eu me lembro que você falou que ia colocar algum material, alguma coisa, eu me perdi essa parte aí. Você chegou a colocar para gente algum Ainda material não. Eu relacionado? vou. Ah, Até um tá. professor estava me ligando agora aqui no meio da aula, que é o professor Mauri, Aham. que eu Ah, ia tá. fazer a gravação na semana passada, mas ele ficou doente. Aí ele tá me ligando e Não, amanhã eu devo ir lá. Mas em breve, se não for essa semana, outra semana, eu vou fazer uma filmagem lá do sistema de agrofloresta que ele tem lá na propriedade dele e vou compartilhar em vídeo para vocês, tá? tá bom, obrigada. É que eu fiquei offline semana passada, aí eu falei, ih, será que eu perdi essa parte Não, aí? não. Tá bom, obrigada. Ó, eu E quero todo o todas as visitas, material, tá? e todo o material eu coloco lá no Moodle, tá? Os links, etc, tá? E qualquer Ótimo. dúvida pode me cobrar. Tá. Rodrigo Colatti é esse, meu amigo? Pelo amor de Deus, hein? Nossa Senhora. Eu não sei se é bom ou ruim você morar longe, porque o negócio é bom. Parabéns, tá? Um abraço. Ah, obrigado, Ana, que É, bom que você gostou aí. o cara é profissional, rapaz. Ah, obrigado aí, professor. Chegou a experimentar, professor? Eu não vi se você Rapaz, o comentou. chocolate ainda não, eu tô no Nibs ainda. Ah, tá bom Porque eu então. sou meio, como diz o outro, chocolate, tá? Então eu tenho que ir Entendi, entendi. devagar. Como é que é? Tá certo. Cavalo comedor, cabresto curto. Tá certo. Tá bom, Ana, se quiser mais, só falar que a gente vai no Rio e entrega aí, dá um jeito de encontrar sem problema nenhum, tá bom? Mas eu Eu já deixei, Tá Rodrigo, com bom, as minhas valeu. filhas. Eu sou do time aí do Vicente. Chocolate também. Tá bom. Obrigada. Um Valeu, um beijo para abraço. todos. Eu já Tá deixei bom, com as minhas Rodrigo. filhas lá, ô, Rodrigo, assim que elas me deram retorno e de repente postar lá, eu te aviso, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, ok, obrigado, professor.
Meus Então, amigos, Rodrigo, se boa ninguém mais noite. quer falar, Ana, fala, Ana. Oi. Então, boa noite, Rodrigo. E aí, o que que você resolveu em relação às suas formigas de estimação? Eu não tive tempo de ir lá novamente, mas, Ana, o baobá ele não é típico, né, daqui dessa região. Eu estou inserindo uma espécie diferente, mas também ali a gente fez algo errado, né? Por exemplo, eu ainda estou começando a agricultura, estudo muito ainda, mas pouca prática real. Mas, assim, pelos conceitos, o que deveria ter sido feito ali, a gente não fez. A gente simplesmente pegou uma planta e botou numa terra que, por Um mais que a gente formigueiro. olhe aqui a propriedade e tal, aqui foi uma área que foi muito tempo de gado, né? Então, Sim. ela não está própria para suportar uma planta como o baobá. Então, assim, eu deveria ter plantado junto com ele outras para preparar a terra, né? E proteger ele desse ataque. Então, se as formigas atacarem é porque provavelmente ele não está 100% para estar ali, entendeu? Então, eu acho que é melhorar a terra e estudar uma Olha, forma de conseguir então. botar essa planta ali. Mas assim, ele é um baobá, é para ele resistir, né? Então vamos ver se ele realmente é resistente. Mas Agora que eu vou saber resistir disso. formiga é difícil, né? Ali a Então, formiga foi bem cruel com ele. não, Mas ela também foi assim, com o parente dele. Tem um outro que vocês passaram, não perceberam, mas ele já foi também bem massacrado e tá lá. Sobreviveu, entendeu? então vamos Aí ficar ele na criou torcida, uma. né? Não, vai dar certo, se Deus Na quiser. corrente do Vai bem pelo sobreviver. baobá lá para ele sobreviver ao ataque das formigas. É porque a formiga não vai ter fim, ela vai estar sempre aqui e a Sim, gente tem que sim. saber viver com ela. Não vamos ficar lutando com uma coisa, igual tentar lutar contra a chuva ou contra um furacão, ou sei lá, qualquer coisa assim. Não faz muito sentido. Tem Mas umas tá bom. técnicas que a gente usa com caixa de leite que de repente pode te ajudar Sim. lá. Eu vou tentar fazer essa. Quem já. O meu pai tentou do algodão, tentou com um saco plástico lá, com alguma graxa, eu acho, mas mesmo assim elas passaram por cima. Elas passam Eu por acho que essa cima. da caixa de leite realmente é uma boa mesmo. Então, Mas tá bom, ele vai estar com dor vale de tentar, cabeça, né? acho que vai. Vamos tentar, vamos tentar. Tá Um certo. Manda um abraço. abraço pro seu pai. Tá bom então, pode deixar. Valeu. Boa noite, pessoal. Gente, então, obrigado aí pelo dia de hoje. Daqui a pouco eu coloco a gravação. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Tereza, Ana Cristina, Ana Paula e Rodrigo. Tá bom? Gente, fica com Deus. Eu vou parar a gravação, encerrando.